Vamos ler nesta noite de sábado, nessa nossa congregação, deste primeiro sábado desse novo mês de novembro, Oséias capítulo 12. Leiamos juntos Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 12. Leiamos em oração ao Senhor por tudo aquilo que o Espírito de Deus também mover a cada um de nós em oração. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ninguém precisa dar corda nele para ele orar. Tem igrejas por aí que as pessoas ficam dando corda assim, para ver se as pessoas oram, né? Fica colocando pilha, ver se as pessoas oram. São movidas a pilha ou a corda. Quem é de Deus é movido pelo Espírito de Deus. Não precisa ninguém colocar pilha e não precisa ninguém dar corda, porque o Espírito de Deus nos move a orar. Aleluia. Então, depois que lermos, já lendo em oração, a leitura é uma oração, viu? Depois um dia eu vou ver com vocês um texto do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, ele dizendo sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica pública, a leitura bíblica pública, a leitura bíblica na congregação. Isso é um ato de oração ao Senhor. E aí nós só vamos emendar aqui, depois do versículo 14, nós vamos emendar aqui as nossas orações. Glória a Deus. Então leiamos juntos em oração Oséias 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargamente, provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Hoje, dia 4 de novembro, quase acabando esse ano de 2023,
nós vamos meditar nesse tema. Repita depois de mim: níveis da salvação. Pela graça do Senhor, muitos irmãos aqui já conhecem os 3 níveis da salvação que ano após ano a gente vem ensinando, inculcando, e até parece que porque a gente fala muito aqui, parece que é uma coisa assim que é tão normal para todo mundo aqui que ouve bastante. Mas permita-me dizer a vocês que a maioria dos evangélicos no mundo não entende que a salvação tem esses 3 níveis. E se você encontrar qualquer crente por aí e perguntar para ele assim: você sabe quais são os 3 níveis da salvação? Eu vou dizer: o que é isso? Não sei o que é isso, não. Eles ignoram completamente. Até pastores ignoram, porque infelizmente hoje tem poucos pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus foi aqueles que Deus falou em Jeremias 3:15. Jeremias 3:15. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiam com conhecimento e com inteligência. Eles são pastores segundo o coração de Deus, e esses pastores conhecem os 3 níveis da salvação. Os outros não. Infelizmente, temos que entender essa realidade de que pastores segundo o coração de Deus não são pastores segundo o coração dos homens. Os pastores segundo o coração dos homens são aqueles pastores que só falam coisas agradáveis aos seus ouvidos e às suas cobiças. Esses, para eles, são homens de Deus. Pastores que ensinam com inteligência, com dedicação, com conhecimento da palavra de Deus, esses pastores são rejeitados no mundo. Eu já estou acostumado a ser rejeitado no mundo, porque eu sou o menos rejeitado. Isaías 53 diz que Jesus é o mais rejeitado entre os homens. Jesus é o mais rejeitado entre os homens. O Jesus que os homens creem aí fora e aceitam não é o verdadeiro, é um falso. Não é o Jesus da palavra, não é o Jesus que é o verbo de Deus, não é o Jesus que é a verdade, que confronta e que chama para a conversão e chama para a santificação. É o Jesus só que cura, é o Jesus só que prospera, é o Jesus só que abençoa, é o Jesus só que faz as vontades das pessoas. Esse Jesus é falso. E muitos creem nele. O verdadeiro Jesus é o verbo de Deus. O verdadeiro Jesus é a palavra de Deus. O verdadeiro Jesus é o evangelho vivo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse continua sendo o mais rejeitado entre os homens. E pastores como eu e muitos poucos por aí, que pregam esse verdadeiro Jesus, não têm fama e conta com a rejeição da maioria, porque a maioria não quer nem saber, e para eles nós nem somos homens de Deus. Homens de Deus são os pastores que eles gostam. Mas é a palavra de Deus, Deus que disse através do profeta Jeremias: pastores segundo o meu coração são aqueles que apacentam com conhecimento e com inteligência. Jesus é o principal desses pastores. Jesus é o bom pastor. Glória a Deus. E que veio para apacentar Israel com conhecimento e inteligência. Israel não o aceitou. Israel o rejeitou. Israel não é povo de Deus.
Israel é povo que rejeita Deus. É isso que existe de Israel no mundo, é um povo que rejeita Deus. Por isso a religião que eles continuam mantendo, chamada judaísmo, é uma religião anticristã. Eles renegam completamente Jesus Cristo. Portanto, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Isso não é povo de Deus, como muitos ignorantes de Bíblia ficam declarando: Israel é povo de Deus. Israel não é povo de Deus. O povo de Deus é aquele povo descrito pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E são esses que Paulo disse em Efésios 1:4, que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esses recebem a palavra e a guardam e a praticam e a obedecem, e por essa palavra são santificados e vão morar no céu. Porque eles são santificados por meio desses 3 níveis da salvação que nós veremos hoje. Primeiro nível, conversão. Segundo nível, santificação. E terceiro nível, glorificação. Glória a Deus. Esse é o tema que nós vamos meditar hoje aqui em Oséias 12. Esse capítulo que nós lemos, Oséias 12, ele faz parte aqui ele está inserido na última parte de Oséias. Oséias tem 3 partes. Nós já passamos por 2 partes. A terceira parte vai do capítulo 11 ao capítulo 13. E depois tem a conclusão do livro no capítulo 14. Capítulo 14 será a conclusão. Mas a terceira e última parte termina no capítulo 13. Nós vamos terminar, pela graça de Deus, no próximo sábado. Sábado passado vimos o capítulo 11, hoje o capítulo 12 e sábado que vem o capítulo 13. Esses 3 capítulos juntos têm esse título aqui, diga: Afastados de Deus. Nesses 3 capítulos aqui, o próprio Deus falou, através do profeta Oséias, que o seu povo, o povo de Israel, naquela época, antes de Cristo, antes de Jesus vir, já estavam afastados de Deus. Já estavam afastados de Deus. Como Israel deu trabalho para Deus antes da vinda de Jesus. E quando Jesus veio, piorou. Eles renegaram o Filho de Deus, eles renegaram Jesus. E antes de Jesus vir, já davam sinais de serem gente de coração duro, de dura cerviz, povo difícil, porque é um povo que, apesar de tudo que Deus fez por eles, não se aproximam de Deus. E tem muita gente assim, apesar de tudo que Deus é, o tanto que Deus é bom, apesar de tudo que Deus faz, Deus só faz coisas boas para nós. Mesmo assim, a maioria não se aproxima de Deus. As pessoas têm prazer em viver afastados de Deus. Por isso esse é o título dessa terceira parte aqui no livro do profeta Oséias. Esses 3 capítulos estão divididos assim, ó. Não está dividido assim na íntegra, 11, 12, 13. Está dividido assim, ó, nessa divisão que vocês estão vendo aí agora. A primeira partezinha vai do capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 1. E o título é, diga, Efraim. Efraim, como eu expliquei sábado passado, é o nome de um dos filhos de José,
mas que aqui não se refere a esse homem, filho de José. Se refere às 10 tribos do norte de Israel, que foram levadas pelo cativeiro assírico, foram destruídas naquele cativeiro, como castigo de Deus, por haverem se afastado de Deus. Lembra que, numericamente, Israel não tem 12 tribos, não tinha 12 tribos, Israel tinha 13 tribos, porque a tribo, que era a tribo de José, se multiplicou em 2, viraram 2 tribos, com o nome dos seus filhos, Efraim e Manassés. Então, as 10 tribos do norte, que levaram o nome dessa tribo de José, do filho de José, chamado Efraim, essas 10 tribos foram destruídas no cativeiro assírico, e foi Deus quem ordenou essa destruição. Foi Deus quem quis e ordenou essa destruição. Cumprindo o que está lá no Salmo 73, quando Asaf disse: Senhor, Tu destróis todos aqueles que são infiéis para contigo. Essa palavra de Asaf no Salmo 73 se cumpriu com 10 das 13 tribos de Israel. As outras 3 tribos que sobraram foram Judá, Levi e Benjamim. Essas 3 tribos ficaram no sul. E aqui no capítulo 12, do versículo 2 ao 6, Deus fala acerca da tribo de Judá, que também estavam afastados de Deus, e o cativeiro que Deus usou como castigo para eles foi o cativeiro babilônico. Deus permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viesse e levasse essas 3 tribos, prisioneiros, escravos, para a Babilônia, e lá eles trabalharam como escravos durante 70 anos, mas não foram destruídas essas 3 tribos, elas voltaram. Deus restaurou essas 3 tribos, por quê? Porque na tribo de Judá estava acontecendo a linhagem messiânica. Jesus estava sendo gerado historicamente na tribo de Judá, e Deus não ia interromper esse propósito. Então essas 3 tribos não foram destruídas, eles voltaram 70 anos depois. E o texto termina de novo falando das 10 tribos do norte, Efraim, do capítulo 12, versículo 7, até o capítulo 13 completo, que termina no versículo 16. Então o capítulo que nós lemos hoje, o 12, toca nessas 3 partes aí, desde o 12:1 até o 12 de 2 a 6, e o restante do 12 até terminar aí, até do versículo 7 para frente, até terminar aqui no versículo 14 que nós lemos, ok? E aí começa o capítulo 13 até o versículo 16. É aqui que se encontra o nosso capítulo 12, que lemos hoje. E o texto que o Senhor me deu para compartilhar com vocês deste capítulo aqui, foi o versículo 6, quando Deus exortou a eles dizendo assim: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Repitam. Aleluia. Neste versículo estão descritos os 3 níveis da salvação: a conversão, a santificação e a glorificação. Nessa ordem, primeiro a conversão. A primeira frase do versículo, repita depois de mim: converte-te a teu Deus. Aleluia. O Antigo Testamento inteiro foi escrito na língua hebraica.
E na língua hebraica não existe o verbo converter. O verbo que é usado todas as vezes que a tradução, como essa tradução, aparece o verbo converter, é simplesmente o verbo voltar. Voltar. Voltar ou retornar. Verbo voltar ou retornar. Tá? Esse verbo em hebraico ele fala como shuv, é o verbo shuv, S-H-U-V, shuv, shuv. Shuv é o verbo voltar e é o verbo retornar. E interessante que também esse verbo tem muitos significados. Ele também tem o significado de arrepender, tá? Voltar, retornar, arrepender. É isso que de fato está escrito aqui. Volta-te a teu Deus. Volta-te a teu Deus. O verbo voltar em hebraico é usado para conversão. O primeiro nível da salvação é a conversão. O que é conversão? Muita gente não entende direito o que é conversão. Conversão é vida centralizada em Deus. Repita tudo que você está lendo aí. Muito bem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem fosse uma pessoa cujo centro da sua vida fosse Deus. Era para Deus ser o centro da vida do homem. O que o pecado fez? Com o advento do pecado, e todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado arrancou Deus do centro da vida do homem e colocou o próprio homem. Eu. É como se você pegasse, por exemplo, podemos fazer isso na língua portuguesa, pega a palavra Deus, que tem 4 letras, e tira o D e o S, o que sobra? Eu. E é por isso que todas as pessoas afastadas de Deus, o discurso delas é este: eu mando na minha vida. A minha vida é minha e eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu tenho livre arbítrio. Eu escolho o que eu quiser. Eu posso ser quem eu quiser e eu posso fazer o que eu quiser. Ou seja, essas pessoas estão dizendo assim, ó, o meu Deus sou eu mesmo. Eu não tenho nenhum Deus mandando na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Isso foi o que o pecado fez nos homens. E o salário do pecado é a morte. É por isso que nós vimos aqui no livro do profeta Oséias, né? Quando a gente estava lá no início, quando nós estávamos no capítulo 4, versículos 1 e 2, que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ou seja, Deus não está bonzinho com os habitantes da terra, não. Deus não está em paz com os habitantes da terra, não. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, Oséias 4:1. Por quê? Porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que tem na terra? Versículo 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aí diz o versículo 3, ó, por isso
a terra está de luto. Versículo 3: por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Versículo 4, olha por quê? Porque o teu povo, versículo 5: por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. E aí Deus vem aquele versículo famoso: o povo, o meu povo, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus está irado contra os habitantes da terra. Esqueça essa pregação velha, romântica que está por aí. Ai, que Deus está amando todo mundo. Não está, não. Deus está irado contra os habitantes da terra. João 3,36. Quando Deus vê alguém que rejeita o seu filho, rejeita a verdade, o que permanece sobre essa pessoa não é o amor de Deus. O que permanece sobre essa pessoa é a ira de Deus. E essas pessoas são conduzidas pelo diabo. Efésios 2:2. Eles estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E esses filhos da desobediência são chamados em Efésios 2:3 de filhos da ira. Não são filhos do amor, são filhos da ira. Filhos da ira, eles estão no alvo da ira de Deus. Deus está irado contra o mundo, e os 7 cálices da sua ira estão se enchendo para serem derramados sobre a face da terra, para a destruição dos homens ímpios, dos homens sem Deus, que teimam em querer ser o seu próprio Deus, que o seu eu, o seu ego dirige a sua vida, e pensam só nas suas vontades, nos seus planos, nos seus propósitos, nos seus sonhos, nos seus prazeres, nos seus ídolos, nas suas porcarias aí na terra, na sua promiscuidade. São 2 quadros. Deus está irado com a humanidade. Sabe qual é o outro quadro? A humanidade está feliz, afastados de Deus. Estão felizes, estão de show em show, de músicas em músicas, de bebida em bebida, de boate em boate, de festa em festa. Estão muito felizes. Todo mundo cheios de promiscuidade, tendo relacionamento sexual com todo mundo e qualquer um, até com bichos. Mas estão todos felizes. Não pense que o mundo sem Deus está triste, não. O mundo sem Deus está muito alegre. Tem um avivamento de Satanás acontecendo no mundo. Axé para tudo quanto é lado, rock para tudo quanto é lado, música sertaneja para tudo quanto é lado, músicas cujas letras definem uma relação sexual promíscua, e todo mundo bate palma e acredita nisso, e se alegra com isso. A face de Deus está voltada contra essas pessoas. E Deus só não as destrói de vez, porque no mundo ainda tem os seus eleitos. Mas quando Ele tirar os seus eleitos dessa terra, destruição sobrevirá sobre eles. Porque a vida deles é centralizada neles mesmos. Não estou nem aí para o que Deus quer, é o que eu quero que vale. É o que eu quero. Querer é poder, é o que eu quero.
egos empoderados é o que existe hoje no mundo. É o oposto de conversão. Conversão é vida centralizada em Deus. Quem está voltado para Deus, automaticamente dá as costas para o mundo. Mas quem está voltado para o mundo, automaticamente dá as costas para Deus. Não há meio termo. Não tem como estar voltado para Deus e para o mundo ao mesmo tempo. Impossível. Realidade espiritual impossível. Quem está voltado para Deus, deu as costas ao mundo. E quem está voltado para o mundo, deu as costas para Deus. E cada um terá as consequências devidas. Quem se volta para Deus, dando as costas para o mundo, tem salvação. Quem se volta para o mundo, dando as costas para Deus, tem condenação. Não existe outra realidade futura para ninguém. Só uma dessas duas: salvação e condenação. Condenação para quem deu as costas para Deus, porque amou o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Condenação. Deus não salva inimigos. Mas Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, vós sois meus amigos, se obedeceis a minha palavra. Isso é conversão. Vida voltada para Deus. Pensamentos voltados para Deus. Sentimentos voltados para Deus. Vontade própria, submissa à vontade de Deus. Centralizado em Deus. Centralizado em Deus. Alguém perguntou para mim hoje: qual é o seu time do coração? Eu respondi assim: não, no meu coração não cabe time não, porque no meu coração tem Cristo. Tem time nenhum no meu coração, tem Cristo no meu coração. Onde Jesus entra não tem lugar para time não. Não tem lugar para time, não tem lugar para novela, não tem lugar para pecado, não tem lugar para promiscuidade. Não tem lugar para mundo mais, onde Jesus entra. Quem quiser ganhar tudo nesse mundo, perde a vida eterna com Deus. Quem por amor de mim renuncia, perde o mundo, conquista a vida eterna. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, que não é aceito hoje aí, que é rejeitado. Pessoas pensam que pode ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Elas vêm com aquela frase idiota, me perdoa a palavra, né? De unir o útil ao agradável. Então eles querem o mundo e Deus. Quer Deus para abençoá-los e salvá-los, mas também querem o mundo porque tem seus prazeres e seus ídolos para seguir. Para Deus isso não cola. Quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus. E ponto final. Conversão é vida centralizada em Deus. Através do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3, foi usado o verbo tornar. Tornar, que é a mesma coisa que voltar, que é a mesma coisa que retornar, é o mesmo verbo que foi usado em Oséias. Deus disse assim, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Repita. Olha só, porque eu sublinhei aí a primeira ordem: tornai-vos para mim, o Senhor está dizendo, e eu sublinhei: Deus, eu me tornarei para vós outros. O que significa Deus
se voltar para alguém? É Deus cuidar dessa pessoa, é Deus abençoar essa pessoa, é Deus prover tudo para essa pessoa, inclusive salvação e vida eterna. Isso é Deus se voltar. Aí todo mundo quer que Deus se volte para eles. Deus só se volta para quem se volta para Ele antes. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Se a pessoa não se volta para Deus, se a pessoa não volta a centralizar sua vida em Deus, pode esquecer os favores de Deus, especialmente salvação, pode esquecer. Deus não se torna para Deus, também não se volta para eles. Deus só se volta para aquele que se volta para Ele. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Isso é conversão. O que é uma pessoa convertida? É uma pessoa teocêntrica, é uma pessoa cristocêntrica, é uma pessoa cujo centro da sua vida não é mais o seu eu, não é mais o seu ego. Ele tirou o seu eu do trono central, comando da sua vida, e o prostrou aos pés do Senhor. Deus é o centro. Jesus é o centro. Isso é conversão. Fora disso não é conversão não, viu, irmãos? Por isso nem todo mundo que se diz crente por aí é convertido, inclusive pastores. Segundo nível da salvação, a santificação. É a parte B do versículo, diga, guarda o amor e o juízo. A santificação é representada por muitas coisas, tem muitos elementos que fazem parte da santificação. Aqui em Oséias 12:6, Deus relembrou dois elementos: o amor e o juízo. O amor e o juízo. O que significa guardar o amor e o juízo no processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Sem santificação pode esquecer o céu. É isso que significa o que Jesus disse em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim na santificação. É isso que Jesus queria dizer. E na santificação nós temos que fazer, dentre outras muitas coisas, que eu sempre vou falando aqui, de acordo com a palavra que a gente traz, que o Senhor nos dá. Aqui tem duas coisas. Durante a santificação nós temos que aprender a guardar o amor. O amor de Deus é para quem é convertido. E através da sua, e a partir da sua conversão, está se santificando. Por isso Jesus disse em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Como eu disse para vocês, citando agora Efésios capítulo 2, versículo 3, quem não é convertido não é filho do amor, é filho da ira. Um pecador só deixa de ser filho da ira e se torna filho do amor. Isso é conversão, mudança radical de status espiritual. Do status espiritual de filho da ira para o status espiritual de filho do amor. O convertido foi convertido porque o amor de Deus se manifestou em sua vida e agora ele precisa se manter nesse amor, guardar esse amor. E como ele faz isso? Observando esse texto aqui do apóstolo João, 1 João capítulo 3,
versículos de 1 a 3. Se a letrinha ficou pequena, vocês podem acompanhar da sua Bíblia. 1 João 3, de 1 a 3. Leiamos juntos, são 3 versículos, vamos ler juntos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Se purificar é se santificar. Ao trabalharmos dia a dia na nossa santificação, ao perseverarmos dia a dia na santificação, nós estamos guardando esse grande amor com que Deus nos amou, para que não sejamos nunca mais chamados de filhos da ira, mas filhos de Deus, filhos amados pelo Pai. Guardar o amor é se manter em santificação. E guardar o juízo é o seguinte, tá? Após a nossa conversão, nós temos acesso, só a pessoa voltada para Deus, convertida, tem acesso real à experiência do amor de Deus na sua vida. Mas apesar de ter experiência do amor de Deus na sua vida, ela tem ainda consciência, como Paulo em Romanos capítulo 7, de que o pecado dela ainda habita nela. O meu pecado habita em mim. O meu pecado habita na minha carne. E é por isso que nós temos a necessidade da santificação, porque se não tivesse mais nenhum pecado habitando em nós, nós já seríamos plenamente santos e não precisaríamos de santificação. Nós precisamos de santificação porque tem pecado em nós. E nós temos que aplicar no nosso próprio pecado os juízos de Deus. Para não cair em juízo de condenação, nós temos que julgar e condenar os nossos pecados hoje. Isso significa guardar o juízo, crucificando a nossa carne, como Paulo disse em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Porque essa é a realidade que nós temos, ó, Hebreus 12:4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Repita. Luta contra o pecado é outro nome da santificação. Santificação é purificação, santificação é luta contra o pecado, santificação é desenvolvimento da salvação. Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, enquanto experimentamos o amor de Deus, guardamos também o juízo de Deus, porque Deus nos ama, mas não ama os nossos pecados. Ele quer tirar de nós os nossos pecados. Mas isso não vai acontecer em vida aqui na terra. Aqui na terra nós temos que crucificar os nossos pecados, crucificar a nossa carne e, como Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, ser obedientes a Deus
até a morte e morte de cruz. E aí então, a terceira parte do versículo de hoje de Oséias: e no teu Deus espera sempre. Repita. Aqui está a glorificação. Glorificação é a nossa esperança. Os verdadeiros convertidos que estão sendo santificados, a esperança deles é a glorificação por ocasião da vinda de Jesus. Seremos glorificados. Paulo disse que nós, 1 Coríntios 15, seremos transformados num piscar de olhos. E como acabamos de ler em 1 João, seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Jesus, homens, seres humanos, sem pecado. Na glorificação nós vamos alcançar a plenitude da santidade. Por isso, Paulo colocou uma frase excepcional em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Repita. Esta é a esperança dos crentes. Os crentes convertidos a Deus não esperam mais no mundo, não esperam no mundo, não esperam nos homens, não esperam em economia, não esperam em dinheiro, não esperam em política, não esperam em políticos. Crentes só esperam o Senhor. A nossa esperança é essa: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo habitando em nós e nos ajudando dia a dia na luta contra o pecado, é a nossa esperança de entrarmos definitivamente na glória de Deus. Porque aqui nessa terra não tem nada para nós, não tem nação, não tem cidadania, nós somos estrangeiros, nós somos cidadãos do alto, do céu e não da terra. E esse Cristo em vós significa, sabe o quê? Significa palavra em nós. Por isso Paulo colocou uma outra frase também, Colossenses 3,16, exortando assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Repitam. Aleluia. A palavra foi revelada para habitar. A palavra habitando em nós é Cristo habitando em nós, é Cristo vivendo em nós, porque essa palavra é viva e eficaz, e é essa palavra que opera a santificação, como Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim esse versículo de Oséias que vimos hoje expõe os 3 níveis da salvação. Diga: conversão, santificação, glorificação. Vamos criar uma frase, diga: fomos convertidos para ser santificados. Estamos sendo santificados para ser glorificados. Aleluia.